Bom, meus amigos, vamos trabalhar aqui o uso dos porquês. Então, venha comigo à tela, bora lá. O uso dos porquês. Cara, a gente tem que trabalhar com aquilo que é do mais simples ao mais chatinho, digamos assim. Então, esse é o macete que a gente vai trabalhar aqui, tá? A gente vai colocar numa tela só esse uso dos porquês, tudo bem? E você não vai se esquecer mais disso. Deixa isso daqui num quadro, moldura, tá? Coloca num quadro, vai dormir, dá uma olhadinha para ele e dorme. Daí a pouco você vai, levanta, faz o nome do pai, lê de novo e volta e vamos que vamos, tá? Para você não se esquecer desse uso aqui dos porquês. Cara, vamos para o mais simples. Cara, ele é bem simples mesmo. O porquê separado e com acento, meus amigos. Porquê separado e com acento em fim de frase. Pronto. Em fim de frase. Ele não veio e ninguém sabe por quê. Pronto. Qual é o valor desse quê? Lá na frente, você vai saber o valor desse quê e tudo mais. O que importa? Ele está em fim de frase, terror? Está. Se ele está em fim de frase, naturalmente vai ficar separado e com acento. A gente vai perceber então que esse que, a gente tem que dar uma entonação, a gente coloca esse que como tônico. Aí ele vira, esse que sozinho, ele é um monossílabo tônico terminado em e. Assim como o fé tem acento, esse e também tem. Tudo bem? E por que esse que ele é tônico? Porque está em fim de frase. Tá? Então aqui a gente tem esse acento e é separado. Então o mais simples que tem é esse, cara. É o porquê separado e com acento em fim de frase. Pronto, tá? Pronto, só isso. Ah, terror, tranquilo, hein? Qual é o outro? Também muito simples, moçada. É esse daqui, ó. Quando a gente coloca um determinante para a palavra porquê, ela vira um substantivo. Virando um substantivo, tem que ser tudo junto. Ela é uma oxítona terminada em e, e nesse caso seguido de s, os porquês, né? Olha só, eu consigo flexionar esse substantivo aí, os porquês, tá? Então, o porquê, junto e com acento, é substantivo, precedido de um determinante, um artigo, um pronome, tá? O porquê, esse porquê, tá legal? Ah, é a mesma coisa da palavra motivo, tá? Ela é sinônima da palavra motivo, tá? Então, o porquê é a mesma coisa desse motivo aqui, ó. Ninguém sabe o porquê de tanta felicidade. Cara, tem artigo antes e é assim que vai cair na prova. Quando ela quiser que você utilize porquê com acento e junto, vai colocar o artigo o antes. O porquê. Então, esse porquê é um substantivo, ele é sinônimo da palavra motivo. Tudo bem? E aqui eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui, que eu acho bem importante. Olha só. Quem determina, então, que a palavra porquê fique com acento e junto? Esse artigo o aqui, que substantivou, correto? Ô, Teô, surge uma dúvida aqui, que é a seguinte. Se de repente nós tivéssemos aqui o seguinte, olha, terror, olha só, ninguém, ó, vou pegar isso aqui, tá, ó. Ninguém, terror, rapaz, ninguém sabe o porquê. Finalizei aqui a frase, ó. Ninguém sabe o porquê. Então, olha só, tem artigo o, então esse porquê aqui é acentuado, não é? Sim. Ô, terror, mas peraí. Aí tem um problema aí, ó. Porque esse porquê já não é a última palavra da frase? Então não deveria ser assim, sem acento, com acento e separado? Só não será sem acento, desculpa, com acento e separado, porque ele foi precedido do artigo o. Então é o seguinte, independente da posição que estiver a palavra porquê, se ela teve o determinante o, esse, obrigatoriamente é substantivo. Então, o que prevalece é essa substantivação. Então, vai ficar junto e com acento. O porquê. Rapaz, ninguém sabe o porquê. Então, nesse caso, é o porquê. Vai ser junto e com acento. O que importa é esse o antes dele aí. Tranquilo? Errou? Olha só. Então, é só assim, ó. Ninguém sabe porquê. E se ninguém sabe porquê, tem que ser separado e com acento, não tem? Sim, porque não tem artigo o antes. Eita! Ninguém sabe o porquê. Agora tem que ser junto e com acento? Sim. Vamos colocar aqui, ó. Eu falei então aqui, ó. Ninguém sabe o porquê em fim de frase, mas tem artigo o. Então é junto e com acento. Vamos colocar aqui o seguinte, olha. Rapaz, terror. Ninguém sabe
porque ele saiu e ninguém sabe por quê, separado e com acento. Tudo bem, moçada? Já a gente percebeu isso numa boa, tá? Então, ninguém sabe por quê, tá legal? Então, é separado e com acento. Ninguém sabe o porquê, a gente tem que juntar. Então, esse o aí vai juntar a galera toda, beleza? Vou apagar aqui, hein? Show! Tranquilinho, né? Uso do porquê separado e com acento. Facílimo, terror. Fim de frase, pelo amor de Deus. Pronto, lógico. Uso do porquê junto e com acento. Cara, tem que ter um artigo, um determinante ali, um pronome, esse porquê, o porquê. Mesmo que ele esteja em fim de frase, vai ficar junto e com acento. Show de bola? Tranquilão. Aí nós temos esse outro porquê aqui, cara. Esse porquê aqui, esse porquê junto e sem acento. Ele é simples também. É a mesma coisa de pois. Mesma coisa. Então ele tem um caráter explicativo, causal, tá? É a mesma coisa da conjunção pois, beleza? Ele não veio, terror, pois estava doente. Já que estava doente. Então pode ser o pois, pode ser o já que. Então ele transmite explicação, causa. O que importa agora aqui, terror, será que é causa, hein? Será que é explicação? Não interessa isso. O que interessa é que você consegue trocar esse porquê por pois ou já que. Pronto. Consegui trocar pelo já que, terror? Tá? Então cabe, tá? Então é essa a ideia. Trocar por pois ou já que. Transmitindo essa causa, explicação e tal. Pronto. É isso que importa. Beleza? Show de bola. E aí nós temos o porquê separado e sem acento. Ele é um pouquinho mais chatinho, tá? Mas também é bem tranquilo. E vai ter um macete de a gente observar isso daqui, sem nomenclatura. Você não precisa de nomenclatura a essa altura do campeonato, você não precisa de nomenclatura. Está no início do curso praticamente, tá? Então vem aqui comigo na tela, olha só. É o porquê separado e sem acento. A gente vai dividir isso em duas partes. Porque esse porquê aí, separado e sem acento, a gente vai ter, a primeira estrutura dele aí, né? É numa frase interrogativa direta. A frase interrogativa direta é aquela que finaliza com ponto de interrogação. Isso é a frase interrogativa direta. Então você vai ter uma expressão interrogativa direta. Por que ele não veio, terror? É o porquê separado. Por que ele não veio? É o porquê separado. Legal? Então, a frase interrogativa direta. Qual é o macete? Lá no uso do que, mais adiante e tal, ao longo do curso, a gente vai falar sobre esse uso do que. Então, esse que aí a gente chama de pronome interrogativo. E ele vai fazer subentender a palavra motivo na sequência. Cara, vai ser muito fácil você perceber isso. Às vezes, a própria palavra motivo já está na frase. Olha só, por que ele não veio? É a mesma coisa de nós falarmos, por que motivo ele não veio, terror? Por que motivo ele não veio? Então, a palavra motivo ela fica subentendida depois, ou até mesmo literalmente escrita. Por que motivo ele não veio, terror? Então, a gente tem aqui a frase interrogativa direta e o porquê separado. Frase interrogativa direta porque finaliza com ponto de interrogação. A gente verá, ao longo do curso, a gente verá a interrogativa indireta. O que é a interrogativa indireta? A gente mantém a pergunta, porém, a frase finaliza com ponto final e não com interrogação. Gostaria de saber por que ele não veio. Gostaria de saber por que motivo ele não veio. E aí você vai perceber, poxa, realmente eu consigo subentender a palavra motivo. E aí você vai tomar bastante cuidado na prova com o verbo aqui, ó, saber. Muitas vezes eu quero transmitir a ideia de interrogativa indireta, a gente vai pegar o verbo saber ou algum sinônimo dele, tá? Ninguém sabe por que motivo ele não veio. Por que motivo ele não veio? Né? Então, essa palavra motivo pode estar escrita ou pode ficar subentendida. E aí não tem erro, a gente vai praticar também com várias questões, você vai perceber que é fácil achar essa interrogativa direta ou indireta, então fica separado. Você vai perceber, a palavra motivo fica subentendida ou literalmente escrita depois dele. Tudo bem? Então a gente vai dizer que é uma expressão interrogativa, legal? Seja numa frase com o ponto de interrogação, seja numa frase com o ponto final. Isto é, frase interrogativa direta ou indireta. Tudo bem?
Belezinha, tranquilão, hein? Então a gente já observou o macete aí, ó. Vai subentender a palavra motivo na sequência, tá bom? Esta é a ideia. E a gente também tem a outra, também bem simples, sem pensar em nomenclatura. A outra é qual? Quando nós temos a preposição mais pronome relativo. Eita, terror, caraca, eu vou ter que saber o que é um pronome relativo, caramba. Tem que saber isso agora. Agora não. Mais adiante a gente vai saber isso. Mas agora não. Preposição por mais o que é um pronome relativo. Na letra A, você tinha a preposição por mais o que é um pronome interrogativo. A gente nem precisa saber disso. O que importa é na letra A aqui, é que você vai subentender a palavra motivo depois. Por que motivo ele não veio? Agora na letra B é mais simples ainda. Você consegue trocar o por e o que por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Pronto! Não tem que saber nome algum, tá? Então, olha só, preposição mais pronome relativo. Então, eu posso trocar o por e o que por pelo qual, pelas qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Olha só, este é o motivo por que luto. Este é o motivo pelo qual luto. Pronto. Este é o motivo por que luto ou pelo qual luto. Show de bola? Só isso. Vou colocar a tela aqui de novo. Ô, Teô, já estou duvidando. Não é possível que é só isso. É sim. Não é possível que é só isso. É sim. É só isso. Está aqui, ó, maceteado. Agora é hora de diversão. Então, bora lá? Vamos então aqui fazer questões. Vamos pegar aqui a prova da Prefeitura de Ceará. Prova de médico, prova de 2021. Olha lá. Assina a alternativa que apresenta o uso correto da palavra em destaque. O caminho por que passamos existe há muitos anos. Me ajuda aí, a primeira questão que a gente está fazendo, hein? Ô, terror, o porquê junto é a mesma coisa de pois, não é? Ou de já que, não é? Então vamos trocar. O caminho, pois, passamos existe há muitos anos. Deu certo não, terror? Trocar pelo pois não deu certo não. Então não é o porquê junto e sem acento. Entendeu? Não é. Ah, terror. Posso trocar esse porquê aqui por pelo qual. Olha só. O caminho pelo qual passamos existe há muitos anos. Ah, então é o porquê separado e sem acento. O caminho pelo qual passamos existe há muitos anos. Concorda comigo? Então a alternativa A a gente já viu que está errada. A situação porquê, cara, esse porquê separado e com acento é só em fim de frase, filho. Então não tem jeito não. Vamos tirar daqui, né? A situação pela qual passou, olha só o verbo passar aqui, quem passa, passa por, está vendo só? Aqui, ó, a situação pela qual passou, está vendo só? Então vai ser o porquê separado e sem acento, beleza? Bora! O Brasil é rico em biodiversidade. Por quê? Ô, Terror, você falou que o porquê separado e com acento é em fim de frase. E quando ele é a única frase? Quando ele é a própria frase? Então, a mesma coisa, ele é como se ele estivesse em fim de frase. Concorda comigo? Então, ele sozinho na frase está em fim de frase. Então, nós temos o porquê separado e com acento. Aqui você vai perceber. Por quê? Fim de frase. Tudo bem? Beleza, show de bola. Gostaria de entender olha o artigo aí, terror, me ajuda aí, terror, o porquê junto e com acento, temos um substantivo aí, beleza? E aí sobrou a alternativa não é possível, né? Será que ela está incomodada comigo porque eu usei seu carro sem comunicar-lhe? Terror, olha lá. Essa aqui também está errada, sabe por quê? Porque tem uma frase interrogativa direta aqui. Vamos observar aqui o seguinte, olha só. A pergunta foi feita com esse que aqui, ó. Será que ela está incomodada comigo? Será que ela está incomodada comigo? Vem cá, por que você acha que ela está incomodada com você? Aí você vai justificar. Aí você vai dar a causa. Pois eu usei seu carro sem comunicar-lhe. Olha só. Então, nesse caso, será? Essa aqui é a pergunta, olha. Será que ela está incomodada comigo? Aí, mas por que você acha isso? Pois eu usei seu carro sem comunicar-lhe. Então, esse porquê aqui eu posso trocar pelo pois. Tá vendo só? Será que ela está incomodada comigo, pois eu usei seu carro sem comunicar-lhe?
já que eu usei seu carro sem comunicar-lhe. Viu aí a pegadinha? Cuidado então aí, né? Porque tem aqui o ponto de interrogação, que a expressão será uma expressão interrogativa sempre. O que, no início da frase, é que transmite essa ideia interrogativa. Será que? Legal? Então a gente percebe que a alternativa é a correta, tá? Eu posso trocar esse porquê pelo pois. Utilizando o porquê, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas. Me ajuda aí. Buscava incessantemente entender o porquê. Opa, terror, tem artigo aí. Se tem artigo aí, houve uma substantivação. É o porquê junto e com acento. Concorda comigo? Opa, já eliminamos alternativas A e D. Me ajuda aí, hein? Legal. Vamos para a próxima aí, ó. O porquê junto e com acento. Olha só, em fim de frase. Que maravilha, terror. Mamãozinho com mel, hein? Vamos lá, ó. Os governos não se ajudam. Por quê, terror? Por quê, hein? Separado e com acento, porque está em fim de frase. Ô, mamãozinho com mel aqui, hein? Eliminamos a alternativa C, sobrou a alternativa B aí, ó. Somente eles sabem por que motivo, olha lá, ó. Por que motivo sofrimentos passaram? Por que causa? Por que motivo? Separado. Belezinha, legal. Olha aqui, ó, pergunta direta, olha. Por quê? Opa. Por que motivo as diferenças sociais não são vistas com os olhos da solidariedade? Né? Pergunta. Então, aqui certinho. Viajo, pois, eu viajo, pois, porque, já que necessito de novas culturas. Porque junto. Concorda comigo que a alternativa B de bola realmente é a correta? Mamãozinho com mel, né? A expressão porque foi grafada separada e sem acento. Assinale a alternativa na qual a grafia da expressão esteja incorreta. Então, que é a incorreta. Me ajuda aí. Por que motivo não me enviaste a encomenda? Por que motivo? Faz subentender a palavra motivo aqui, correto? Então é porque separado, frase interrogativa direta. Então aqui está correto. Não entendi o porquê, é porque junto e com acento, tá? Tem artigo o aqui, então certinho, alternativa B. Ela me explicou por que motivo havia feito aquilo. Por que motivo? Opa! Ela me explicou por que motivo havia feito aquilo. Vem cá, por que motivo havia feito aquilo? Né? A pergunta direta. E aqui é pergunta indireta, então tem que ser separado. Então aqui a alternativa C é errada. Tudo bem? Por que motivo havia feito aquilo? Você não vem? Por quê? Aí é separado e com acento. Está certinho. É o único da frase. Não estudo mais, pois é a mesma coisa de pois. Né? Então tem que ser a conjunção porque mesmo. Certinho. Então o único errado é a alternativa, é o que está na alternativa C. Tudo bem? Espero ter ajudado você a entender essas regrinhas aí do uso do porquê, bem tranquilas, não é? Então, de vez em quando, dê aquela olhadinha naquele slide, né, que tem ali todos os macetes e tal, e também que com as questões você vai sempre se lembrar.